O Grupo Parlamentar, como é habitual, como tem sido habitual, está a fazer uma ronda pelas entidades da sociedade civil que deverão estar atentos àquilo que se passa em termos da discussão do orçamento. Viemos a esta associação, à ACIF, apresentar aquilo que são as ideias do Grupo Parlamentar relativamente ao Orçamento Regional para 2011, nomeadamente lamentar que nós estamos perante um orçamento que não responde àquilo que são as necessidades dos madeirenses. É um orçamento que, aliás, vai contra, efetivamente, aquilo que são as necessidades das empresas e das famílias da Madeira. É um orçamento, como já dissemos várias vezes, que atira a austeridade sobre as famílias e as empresas e atira, ou melhor, retira essa austeridade sobre o Governo. No fundo, mantém o regabof no desperdício junto do Governo. E, portanto, isto significa que estamos perante um orçamento austero para as famílias e empresas e um orçamento recessivo para as empresas. Ora, nesta casa, que é uma casa de empresas, que tem responsabilidades do ponto de vista do desenvolvimento empresarial, apresentámos um conjunto de medidas e de propostas que permitiriam alterar este registro de um orçamento recessivo para as empresas, desde a redução fiscal, do ponto de vista de IRC, até a apresentação do plano fiscal de uma proposta que permitisse uma reserva fiscal de investimento de 50%, ou seja, quem investisse os lucros oferidos teria uma redução de 50% nos impostos. Apresentámos uma medida que permitiria a reconfiguração daquilo que é os custos de transportes marítimos, que é um problema para os empresários. Apresentámos uma medida para a criação de um fundo para a recuperação de empresas. No fundo, empresas que hoje são economicamente viáveis, mas que estão financeiramente débeis, nós propomos que haja um fundo que as recupere e que permita manter o emprego. Apresentámos uma série de medidas na área do turismo. O turismo, hoje soubemos que a Madeira foi, outra vez, a única região do país em que os indicadores demonstram uma fragilização do setor e, portanto, tudo diminuiu na região autónoma da Madeira. Nós apresentámos um conjunto de medidas, nomeadamente o reforço da promoção, a redução das taxas aeroportuárias, a definição de um plano estratégico, com uma aposta grande naquilo que deve ser o turismo online na região. Apresentámos também medidas que têm a ver com o pagar a tempo e horas por parte do Governo. Nós achamos que um dos problemas, um dos grandes estrangulamentos das empresas hoje, que tem sido público, aliás, é o garrote que o Governo no fundo, acaba por impor às empresas por não pagar a tempo normal e pagar muito tarde. Ora, isso prejudica as empresas, às vezes fragiliza-as demais, ao ponto de terem de fechar a porta e criar desemprego. Ora, uma das formas que nós encontramos e achamos que pode ser resolvida é encontrar um plano de pagar a tempo e horas essas mesmas empresas. E isso deve ser feito pelo Governo Regional. E, portanto, este conjunto de medidas, do nosso ponto de vista, poderia dar uma nova forma a este orçamento, pelo menos no plano das empresas. Precisamos ter um orçamento mais expansivo, porque nós temos a consciência, um orçamento que não crie, ou melhor, uma região que não tenha empresas a criar riqueza, de facto é uma região que não cria emprego e que não permite acabar com aquilo que é um dos flagelos maiores hoje da região autónoma da Madeira, que é o aumento da pobreza. Qual foi o feedback da ACIF acerca destas medidas? Bom, foi uma reunião muito interessante, porque permitiu-nos não só consolidar aquilo que são as nossas ideias, mas também trazer outras ideias que a própria Associação nos possibilitou. A ACIF tem, obviamente, preocupações grandes nestas matérias que acabei de referir, designadamente a questão do turismo, a questão do pagamento a tempo muito longo por parte do Governo, fragilizando as empresas, a própria questão da recuperação das empresas, a própria questão do apoio às empresas através dos fundos europeus. São preocupações da ACIF que, de alguma forma, estão em linha com aquilo que nós propomos. Nós, obviamente, que acabamos por ter da ACIF um feedback bastante positivo, em primeiro lugar, e, em segundo, ideias que também temos que trabalhar e vamos fazê-lo, no sentido de também apresentar propostas que venham de encontro àquilo que a própria Associação acha que deve ser implementado. Lá estava que me preocupou significativamente, não é um dado novo, mas é um dado objetivo, é que a região tem apenas 6% de reservas diretas. Isto, naturalmente, é um problema que deve ser colocado em cima da mesa como prioritário para resolver.